Olá, muito boa noite a todos. Pontualmente 20 horas, hoje dia 14 de janeiro de 2016. Eu sou Evandro Lima, para quem não me conhece. Estamos dando início a mais um encontro de investidores aqui pela Rico, né? Hoje a gente está com dois temas aqui. Eu vou desenvolver com vocês como operar com o mercado em queda. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno. Como é que tá áudio e vídeo para vocês aí? Estou com uma outra telinha aqui um pouquinho mais alta, por isso que eu estou inclinando a cabeça para cima. Maravilha, bastante gente presente na sala. Boa noite, Clóvis, Ítalo, este ano virou trader, Maurício, Richard, maravilha, que está todo mundo ouvindo bem. Então, pessoal, semana que vem semana que vem, já estou me adiantando no futuro, né? Semana passada a gente teve aí um tema bastante interessante que foi desenvolvido, aí a sala com muita gente presente, né, falando sobre operações de day trade com os mini contratos, que é uma estratégia aí vencedora aí, tem dado bastante certo, a gente tem conseguido aí excelentes resultados. E para essa semana aí, eu achei interessante a gente comentar aí mais uma vez de operações com o mercado caindo, né? Claro que não é o que a gente gostaria de ver, né? Todo mundo gostaria, tenho certeza, que o mercado tivesse subindo aí em tendência de alta, mas infelizmente não é o que vem ocorrendo e o mercado está caindo. E aí, o que, que a gente faz aí quando o mercado está desse jeito? Não faz nada, abandona o mercado de ações, vai tudo para renda fixa. O que, que é interessante a gente fazer numa situação como essa? E eu acabei achando a apresentação de 2012, né, que eu já fiz há bastante tempo atrás, né, e eu até achei legal a gente pegar essa apresentação, por quê? Porque tem alguns exemplos com alguns ativos que a gente vai ver que eram preços atuais em 2012 e como esses preços mudaram de 2012 para cá, né? Vocês vão com certeza levar um susto com alguns ativos aí em apenas, não dá nem para a gente dizer de 4 anos atrás, que 2016 a gente está ainda nos primeiros dias do ano, né? Então vamos dizer assim, 3 anos, né? Que seria aí um prazo curto, né? Para quem olha a longo prazo, né? Como esses ativos perderam valor aí num período tão curto. Então é bastante importante a gente observar, né? O que, que pode acontecer se a gente não tomar os devidos cuidados, né? E também explorar aí essas oportunidades que sempre surgem quando o mercado aí está caindo. Então vou pegar carona com essa apresentação aqui do PowerPoint, mas eu gosto sempre de exemplificar também pegando situações de momento, situações reais, né? Mas vamos começar um pouquinho na teoria e depois a gente entra aí na parte mais prática, no momento atual que a gente está vivendo, né? E tentar pegar aí algumas situações mais atualizadas. Bom, deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha imagem e vamos entrar lá no PowerPoint. Então vamos lá aqui colocar apenas a telinha do PowerPoint. E deixa eu só localizar aqui. Maravilha aí. O Este Ano Virou Trader. Se as dicas também vão valer para day trade, com certeza Este Ano Virou Trader. A gente vai falar também sobre day trades, porque também faz parte aqui do que a gente vai desenvolver. Bom, vamos lá aqui. Quando a gente tem aqui o mercado caindo, né, ele cai por algum motivo, né? Normalmente tem alguma crise, né? Essa crise tem consequências, aí muitas vezes surge aqui essa ideia errada aqui de que está tudo barato, né? Isso aí a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, falar um pouquinho de como que a gente pode criar oportunidades na crise, algumas estratégias operacionais e aí essa parte final aqui mais aberta. Claro que talvez eu não vou pegar exatamente como tá o formato aqui, porque já é uma palestra mais antiga, né? Então vamos procurar na medida do possível também dando uma atualizada para a situação de momento. Bom, aqui não precisa nem falar para vocês, né? Essa fotografia aqui bastante conhecida. Boa noite, Elane, aqui também presente aqui na sala, seja bem-vinda. Fotografia aqui do Warren Buffett, né? Ele acabou se especializando em oportunidades em situações de crise. Carlos Alberto, Elber também, sejam muito bem-vindos. Consequências de uma crise, né?
Geração de desemprego, né? Ou seja, o pessoal começa a perder os seus empregos, isso gera uma instabilidade financeira, né? Algo que a gente está vivendo bastante nesse momento. Dessa vez a crise aqui está do nosso lado, não é uma crise externa. Aqui, já refletindo aqui uma situação, né, que a gente já foi em 2008, a última crise mais forte que a gente vivenciou, a crise das hipotecas do mercado americano, né? Começou aí com a quebra do Lehman Brothers, que deflagrou todo aquele processo de queda, né? E acabou aí as principais bolsas mundiais aí sendo todas arrastadas para baixo. Dessa vez a gente está com uma situação bem pontual, né? Uma situação, a crise ela está aqui no nosso quintal, não é uma crise externa. Mas normalmente as crises acabam aí levando outros países aí no meio, né? Porque hoje a gente tem um mercado totalmente globalizado. Isso gera o quê? Gera uma situação de medo. Eu me lembro lá em 2008, né, chegou um determinado momento, a gente estava tendo aí circuit breaker aí. Para quem não sabe o que é um circuit breaker, foi uma situação que a gente vivenciou bastante. Em 2008, toda vez que a bolsa tinha uma queda de 10%, ela sofria aí uma paralisação dos negócios por um determinado tempo para tentar acalmar os mercados. Chegou um determinado momento que parecia sendo, falei, bom, agora acabou, não vai ter mais bolsa, vai terminar tudo, né? Quer dizer, realmente essas situações aí acabam gerando essa situação, não digo nem de medo, mas sim de pânico mesmo em determinados momentos. Bom, e como toda crise, né, tem um ditado que fala, compre ao rufar aí dos canhões, né, quer dizer, quando está todo mundo aí falando um monte de coisas ruins, né, bombardeio de notícias ruins e venda aos sons dos violinos. Por quê? Quando a gente tem uma crise, normalmente a gente acaba encontrando aí um monte de oportunidades, né? Então, são nas crises que surgem aí as grandes oportunidades para quem está capitalizado, né? Então, os preços, de modo geral, eles acabam aí caindo, né? A, como é que se diz? A oferta aumenta muito, né? A procura diminui, né? Então isso acaba gerando oportunidades em N aí ramos diferentes. O que a gente pode fazer, por exemplo, numa situação de crise? Comprar um carro, né? A gente vê por aí uma série de ofertas aí das concessionárias tentando aí desovar aí os seus estoques, promoções, enfim. Taxas de juros zero, lembrando que hoje a gente está com uma taxa Selic aí bastante alta, acima de 14%, né? Então a gente falar em taxa zero já é algo bem relevante com uma inflação alta que a gente está vivendo hoje. Comprar um imóvel também, né? Tem muito imóvel à venda, então a gente consegue pechinchar bastante, né? Acaba encontrando aí boas oportunidades, né? Como toda crise, ela tem o início, né? E não existe crise que não tem solução. Chega uma hora que as coisas acabam se acertando e a coisa se resolve. Então, também numa situação como hoje, também quem está capitalizado também pode encontrar oportunidades aí no mercado imobiliário. Que mais? A aquisição de empresas, né? Empresas aí que possam estar passando por dificuldades, né? De repente aí entrar numa sociedade ou comprar mesmo uma empresa aí que está que tá numa dificuldade ruim, mas aí através de uma boa análise a gente consegue enxergar aí que dá para dar a volta por cima. E finalmente aqui o nosso lado aqui também, por que não investir na bolsa, né? Normalmente aí depois de uma grande crise, a gente tem aí como consequência uma subida aí bastante acentuada. Então se a gente conseguir identificar bem esse momento, a gente pode aí ter aí um bom retorno assim que a gente sair da crise. Para quem não se lembra, o ano de 2009 foi um ano de fortíssima alta, né? Quando a gente começou a virar o jogo lá no final de 2008, quando a gente estava no fundo do poço, muita gente sem grana, né? Quem ficou até o final aí do ano de 2008, com certeza ficou numa situação bastante ruim e muitos aí descapitalizados. Mas quem enxergou essa possibilidade no início, eventualmente vendeu suas ações no início de 2008, também conseguiu ganhar muito dinheiro num ano só, né? Porque depois a gente teve aí uma forte subida. Bom, aqui
a gente tem um gráfico aqui do Ibov, mas não vamos nem comentar muito sobre isso, que aqui a gente está falando aqui, está refletindo exatamente a última crise de 2008, né, que era a crise do subprime, como eu comentei com vocês. A gente teve aí essa palestra aqui que eu peguei, ela é de 2012, né? E até relembrando aqui, puxa vida aqui, a gente já chegou aqui, nossa, nem me lembrava aqui desse patamar, por volta aqui de 72 mil pontos. Olha como a gente encolheu aqui desses últimos anos para cá. Aqui a gente está falando do gráfico semanal. Mas o importante para a gente aproveitar essas oportunidades, como eu comentei, é a gente estar capitalizado, porque se não tiver grana também, não adianta nada aí que a gente não vai conseguir fazer nada. Então é bastante importante a gente estar capitalizado. Depois eu vou pegar aqui o gráfico do Ibov de hoje, né, para a gente também atualizar na situação de momento. Aliás, depois não. Já que a gente está mostrando o gráfico do Ibov, vamos já pegá-lo nesse momento mesmo. Então a gente tem aqui o nosso índice Bovespa aqui, depois pegar o gráfico semanal também. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Aqui, saudade aqui desse patamar aqui dos 72 mil pontos. Infelizmente a gente está muito distante dele, né? Nesse momento aqui, a gente está mais ou menos com a metade dessa pontuação, 39.500, que é a pontuação do dia de hoje, né? Ainda quero tecer alguns comentários aqui sobre esse gráfico do Ibov, né? Mas por enquanto vamos nos concentrar nessa figurinha aqui. O mercado desde final de 2010 para cá, a gente vem vivenciando aqui alguns momentos de alta, mas no geral aqui, enquanto o mundo deu depois do subprime, as coisas se acertaram, aqui a gente começou a virar para baixo, né? Inverter a nossa tendência, que até então, estou passando agora para o gráfico mensal, que até então era de alta até o início de 2008, de lá para cá, depois desse forte rally de alta no ano de 2009, a gente acabou virando o jogo para baixo. Então essa é a nossa situação de momento aqui, a gente está em tendência de baixa. Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. O que mais que a gente tem aqui? Tá, aqui alguns ativos, né, que surgiram aqui depois aqui do gráfico semanal, o que aconteceu com a Marisa do final de 2008 para cá, depois a Hering, a Vale aqui. Olha, aqui uma discrepância que eu comentei com vocês, né, que a gente vai encontrar aqui como a gente está visualizando aqui situações lá para trás, né, que a gente tem um gráfico de 2010, dá uma olhada no preço da Vale, como é que ela perdeu valor de 2010 para cá. Nesse gráfico aqui, né, a gente está enxergando a Vale aqui em R$ 48. Aqui ilustrando bem aqui o ano de 2009, final de 2008. E pegando aqui todo o ano de 2009, a Vale aqui virando para cima, né? Mas infelizmente a tendência dela mudou, né? 48, vamos dar uma olhada como é que está a Vale no dia de hoje. R$ 7, quer dizer, o valor dela aqui para quem tinha essas ações chegou até a Vale a R$ 48, hoje elas valendo R$ 7, caiu aí drasticamente aí, porcentualmente em relação ao que ela valia até 2010. Deixa eu pegar aqui o gráfico mensal. Gráfico mensal da Vale. Aqui a gente tem aqui o ano de forte subida, 2009, né? E ainda um pouquinho de 2010, onde a Vale atingiu aqui esse patamar aqui. Na realidade, o valor já está um pouquinho menor nesse gráfico. Por quê? Porque a Vale, ao longo desse período aqui, ela distribuiu alguns proventos, né? Normalmente juros sobre capital próprio e dividendos, e isso daí é descontado do preço das ações. Mas de qualquer forma ela saiu de um patamar de R$ 40 para estar valendo aí pouco mais de R$ 7 no último pregão de hoje, também virou para baixo, aqui está em forte queda. Bom, e aí a gente vai ter alguns outros exemplos, né, de algumas outras ações.
É, e aí e a gente percebe que de lá para cá, né, essas ações que viraram o jogo realmente aí elas despencaram de preço. Aí surge aqui esse conceito aqui que muita gente comenta quando vê ativos caindo, achando que está tudo barato, né? Que é hora de comprar qualquer coisa, por quê? Porque está tudo aí em liquidação. E não é bem assim no mercado de ações, né? A gente precisa ter um pouquinho de cuidado para enxergar o que de fato tá barato, porque muitas vezes o barato de hoje, né, acaba saindo muito caro amanhã. Por exemplo, quem enxergou o gráfico de Usiminas barato aqui, de quando que é esse gráfico aqui, não tem a data, mas não importa. Num determinado momento aqui, a Usiminas estava cotada em R$ 12. Pode ser e ela tinha saído de quanto? Tinha saído de R$ 31 e chegou em 12. Então alguém pode ter chegado à conclusão, nossa, a Usiminas caiu de 31 para 12, tá barato, vou comprar a Usiminas. Para quem não está acompanhando o ativo, a Usiminas hoje ela está cotada aí na faixa de R$ 1. Então olha como ela já despencou, esses R$ 12 desse período aqui que eu não tenho a data, já se tornou algo extremamente caro. Por quê? Porque a Usiminas nesse período ela estava em tendência de alta, de baixa e continua em tendência de baixa aí até hoje. Então aqui, alguém achou que isso daqui estava barato, tal, corrigiu um pouquinho, depois voltou a ceder quando chegou nesse patamar. Aí fala, puxa vida, aquilo que estava barato não estava tão barato assim, já começa a ficar caro. E assim por diante, né? Quando a gente tem um mercado em tendência. Tá, aí a gente tem aqui na Bolsa de Valores, pois este ano virou trader. A gente está numa fase muito, muito ruim mesmo, né? E eu até vou querer ter alguns comentários, né? Porque a gente precisa ter algum cuidado, dois cuidados. Primeiro, a crise dessa vez não é uma crise externa, é uma crise localizada aqui no nosso país. Então, é uma coisa que nos afeta mais diretamente, ou seja, o centro da crise está aqui. E aí a gente precisa avaliar, nós estamos no início da crise ou no final da crise? Quer dizer, já é o momento de entrar comprando ou devo esperar um pouco mais? Então, alguns questionamentos que a gente deve fazer, como quando a gente teve aí a crise do subprime no mercado americano, que ela estourou no início de 2008 e depois o mercado literalmente derreteu até de fato começar a se recuperar. Vamos ter circuit breaker novamente? Não vamos ter nada disso? Dessa vez vai ser uma crise mais moderada? Já caiu o suficiente? Quer dizer, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado nesse sentido. Mas dentro aqui da renda variável a gente tem alguns perfis de investidores diferentes. A gente tem investidores que investem no longo prazo, alguns que procuram fazer operações de curto prazo, que são os swingers, né? Faz operações que a gente chama de swing trade, e tem, alguém me perguntou no início, ia falar também de day trade. Tem também os day traders, né? Que fazem operações de compra e venda no mesmo dia. Ultimamente eu estou bastante identificado aqui. Tá bastante complicado a gente fazer operações de swing, porque apesar da gente ter tendência de baixa, é uma tendência de baixa nervosa, né? Quando a gente imagina que a coisa vai ter um movimento mais forte, já começa a correção. Então, mesmo para seguindo a tendência, não está muito fácil fazer operações de swing. E os day trades, por incrível que pareça, nesse momento estão mais previsíveis, né, do que operações de curto prazo swing trade. Mas nas três situações a gente consegue aí visualizar algumas estratégias operacionais. Tá, antes da gente prosseguir aqui, para quem não sabe, o que seria longo prazo? Longo prazo, pessoal, o investidor que está visando aí o retorno em ano ou anos, normalmente mais de um ano, né? Então, alguns anos pela frente, a gente diz que é um investimento de longo prazo. Quando a gente tem aí meses, né, eu estou fazendo algum investimento para alguns meses, inferior a um ano, a gente costuma dizer médio prazo. Depois, semanas aí até um mês, mais ou menos, a gente classifica aí no curto prazo, né? E tem até curtíssimo prazo, que é uma
derivação de curto prazo, normalmente é investimentos que têm uma expectativa de duração de até uma semana, né? A gente poderia chamar isso daí de curtíssimo prazo. Bom, o operador de longo prazo, o que ele faz quando ele está visualizando essa situação de crise? A preocupação principal dele, qual que é? É manter o seu capital, né? Porque se está tudo caindo, ele não vai querer aí ver o seu capital derreter. Então a preocupação principal de quem opera a longo prazo é procurar manter o capital durante a crise. Isso normalmente aí para um investidor de maior porte. Já o pequeno e médio investidor, o que ele costuma fazer quando ele visualiza aí uma situação de crise? Ele está operando longo prazo, né? Fala, bom, agora o mercado aí vai começar a enfrentar um momento ruim, então ele desfaz todas as posições, né, e espera a crise passar para voltar a comprar. Eu conheci muita gente aí no início de 2008 que agiu dessa forma, eram investidores aí de longo prazo, e aí quando eles perceberam que essa crise estava se instalando, venderam todas as posições, né, alocaram o seu capital em outros produtos, né, e esperaram a crise passar e aí sim, capitalizados, conseguiram aí pegar belas oportunidades, aí pegar essa subida mais forte que ocorreu no final de 2008 e início de 2009. E aquele operador com grande capital, então o pequeno normalmente ele pula fora. E o com grande capital, o que ele vai fazer? Bom, se ele está vendo aí as suas ações, principalmente aí, perdendo valor, ele vai procurar compensar isso de alguma forma, a sua carteira de ações. Como? Através de operações de hedge. E ele costuma fazer esse hedge normalmente no índice futuro. Então, se ele tem uma carteira de ações, ele, por exemplo, ele poderia vender índice futuro, né? Então, ele está perdendo, a sua carteira está perdendo valor ao longo do tempo, porém ele tá compensando, né, de alguma forma, vendendo o índice futuro, né, porque aí, quer dizer, o que ele perde de um lado, ele acaba ganhando do outro e mais ou menos ele acaba se balanceando. Então, quem tem grande capital acaba fazendo operações de hedge. Poderia travar aí também com outras coisas, mas normalmente aqui esse hedge ele é feito lá no índice futuro. Agora vamos ali para o investidor aí de curto prazo, que seria o que? O swing trader, né, que faz aquelas operações aí voltadas aí para semanas aí até um mês, ou eventualmente um pouquinho mais, que seria o swing trader. Eu por um bom tempo aqui, eu estava aqui dentro, né, nesse perfil aqui de swing trader, né, tinha até o ano passado uma carteira que eu chamava uma carteira direcional, naquela procurava aproveitar oportunidades tanto na compra quanto na venda em swing trade, né? Mas depois os swings começaram a enfrentar bastante dificuldade, hoje eu estou 100% concentrado no day trade. Mas vamos aqui conhecer um pouquinho como é que é esse operador aqui de swing trade. Bom, ele vai fazer essas operações não apenas para manter o capital, né? Mas ele vai tentar o quê? Vai tentar aumentar o capital. E como que ele vai fazer isso daqui se o mercado está só caindo? Justamente, ele vai o quê? Ele vai, através desse mecanismo de aluguel de ações, ele vai operar de forma invertida. Ele vai vender ações e depois procurar recomprar mais barato. Então, só que a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Mas ele vai utilizar o aluguel de ações como a sua principal estratégia. E aí a gente também tem alguns exemplos também de ativos que já faz tempo aqui, que já, infelizmente, né, essa tendência aqui se prolongou e já estão muito abaixo desse preço que a gente está visualizando aqui. Maio de 2011, Gerdau a R$16, faz muito tempo que a Gerdau não negocia nesse nível de preço, né? Se não me engano, aqui ela está na faixa de uns R$4 por aí, quer dizer, um quarto do valor. Mas tudo bem, a gente pode tentar aqui se
Se está caindo, aqui está até um exemplo de uma estratégia, voltei um pouquinho nesse slide, né, de uma estratégia operacional. A Gerdau aqui, identificando que o movimento dela é de queda, ela aqui parou numa região que a gente chama de região de suporte, né, onde eu poderia traçar uma estratégia de venda, perdendo esse nível, vender a Gerdau. Então aqui seria um exemplo de uma estratégia de venda nesse ponto, na perda desse suporte. Voltar aqui novamente. E tentar recomprar aqui num ponto mais barato, né? Se eu vendi aqui e recomprei aqui, essa diferença venda menos compra é o lucro que eu obtive, quer dizer, ou seja, consegui ganhar dinheiro mesmo aí com o mercado caindo. Então, aluguel de ações. Aí vamos definir um pouquinho como é que é feito esse aluguel de ações. A gente tem o quê? Um tipo de investidor que é chamado de investidor doador e um outro tipo de investidor chamado investidor tomador. Quem que é o investidor doador? É aquele investidor, né, que está vendo o mercado caindo, ele por algum motivo, ele não quer se desfazer das suas ações, fala, bom, eu vou tentar remunerar as minhas ações de alguma forma. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma corretora e fazer um contrato, né, onde eu vou disponibilizar essas minhas ações para empréstimo. Aí eu vou receber algum tipo de remuneração em troca. Então esse é o investidor doador, que seria o dono das ações. Aí o que a corretora faz? A intermediação entre esse cara que quer emprestar suas ações, né, e aquele que quer alugar as suas ações, que é o chamado investidor tomador. E aí o que esse investidor faz? Ele vai transferir as suas ações temporariamente para o investidor tomador, ou seja, ele vai alugar as ações para ele. De que forma? Através desse mecanismo chamado BTC, que é um banco de títulos da CBLC, né? Onde é feita toda essa transação de aluguel de ações. E aí isso daí tem um prazo, né, de carência, de evolução, tem as características todas do aluguel. Isso aqui eu vou entrar também, mostrar um pouquinho aqui no HB da Rico, como é que a gente faz isso aí de forma bem simples. Mas primeiro vamos entender como é que funciona esse mecanismo. E aí com as ações emprestadas, né, o investidor doador, né, doador, ele não vai poder, enquanto ele tiver com as ações alugadas, não vai poder participar das assembleias, né, das assembleias de acionistas, né, enquanto tiver com essas ações emprestadas. Mas por outro lado, esses eventuais proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, qualquer coisa que essa empresa distribuir ao longo do período que as ações estiverem alugadas, elas são por direitos lá do doador. Por quê? Porque as ações são deles, não é de quem tomou alugado. Então, se durante esse período aí que você alugou uma ação, ela distribuir esse tipo de provento, esse provento que depois ele vai lá para o investidor doador. E aí vamos falar da contraparte, que é quem está querendo aproveitar esse momento de queda e querendo alugar as ações. Então vai lá o investidor tomador, que tem interesse em alugar as ações, procura a corretora e firma esse contrato tomando essas ações para empréstimo. Até aqui a gente está olhando, está parecendo aqui algo muito formal, né? Vou lá, bater na porta da corretora, procurar aqui, fazer um contrato, assinar. Só que hoje a gente consegue fazer isso de forma muito simples, né? De forma eletrônica, né? E sem nem precisar ligar lá para a corretora. Vocês vão ver que é bastante simples, pelo menos aqui pela Rico, a gente fazer esse aluguel de ações. Aí a corretora faz essa intermediação entre as duas partes, né? Aí esse investidor que solicitou essas ações para alugar, ele vai receber essas ações alugadas, elas entram no instante seguinte lá na sua custódia, e aí na hora que ele achar interessante vender, ele pode vender essas ações, né? E depois aí quando ele achar o momento interessante de recomprar, ele recompra e encerra o aluguel. Agora, para a gente alugar ações, para que seja uma operação segura para os dois lados, é óbvio que vai precisar o quê? De garantias. É que nem quando você aluga um imóvel, ninguém aluga imóvel sem nenhum tipo de garantia. Ou vai ser um seguro fiança, ou vai ter um fiador, algum tipo de mecanismo vai ter que ter para
para garantir, né, alguma eventual aí inadimplência. Então também quem toma ações alugadas tem que depositar aí uma margem de garantia lá na CBLC. E essa margem ela é maior ou menor de acordo com o ativo, considerando que liquidez do ativo, volatilidade, né? Então tem alguns ativos que perdem uma margem maior, outros uma margem menor, né? Então a gente tem que ter depositado em garantia o quê? Uma margem que a gente vai detalhar isso um pouquinho melhor aí para vocês. Bom, e todos os dias, conforme aí o valor daquela ação que vocês venderam, né? O que vai acontecendo dia a dia, a gente pode ter devolução de margem ou chamar mais margem. Por exemplo, se eu vendi uma ação e no dia seguinte a ação subiu, opa, aquela margem que eu depositei ela já ficou insuficiente. Então vou ter que depositar um pouquinho mais de margem. Se eu vendi essa ação e no dia seguinte ela caiu mais um pouco, então aquela margem que eu coloquei, ela está a mais. Por quê? Porque a ação agora está mais barata, então não precisaria estar com uma margem tão grande. Então a gente tem uma devolução de margem. Então conforme aí esse sobe e desce das ações, a gente pode ter ou chamada de margem ou devolução de margem. O que mais? Bom, aqui tá falando um pouquinho mais da CBLC, né? Que ela atua como contraparte no processo para garantir as operações, né? Mediante essas garantias, então ela que administra tudo isso. Esse acesso aqui se dá através de um sistema eletrônico e o tomador, claro, ele paga uma taxa para o doador. Se a gente vai alugar, tem que estabelecer um valor. E essa taxa é livre, né? Não existe taxa previamente aí estabelecida. Você estabelece quanto que você quer receber pelas suas ações. É claro que pela lei da oferta e da procura, quem pedir uma taxa menor vai conseguir alugar suas ações mais fácil do que quem quiser uma taxa muito alta. Mas a taxa é livre, fica a critério de cada um. Aí aqui um exemplo prático, né? Pegando aquele antigo slide lá da Gerdau, na bons tempos aqui, nossa, Gerdau a R$21, né? Que bons tempos mesmo ver a Gerdau nesse preço. Infelizmente aqui hoje também ela está muito abaixo disso. Mas tudo bem, vamos pegar aqui na teoria e esquecer que isso daqui é Gerdau. Digamos que eu vendi 1.000 papéis da Gerdau a R$21. Então venda de Gerdau a R$21. O que eu vou fazer? Eu alugo 1.000 ações da Gerdau e vendo a mercado por R$21. Aí como eu vendi essas 1.000 ações a R$21, quanto que eu recebi na conta? R$21.000. Aí eu recompro essas 1.000 ações da Gerdau quando ela chegou aqui a R$16. Eu vendi ela a 21, recomprei agora esses 1.000 papéis aqui, a Gerdau está custando 16, então recomprei essas 1.000 ações a R$16. Então, vamos lá. 1.000 vezes 16, né? Eu paguei na compra quanto? R$16.000. Só que na minha venda eu tinha recebido R$21.000. Quanto que eu recebi de lucro nessa operação? R$5.000. Por quê? Porque eu vendi mais caro por 21 e recomprei mais barato por 16. Então estou com um lucro aqui de R$5.000. Aí o que eu faço? Recomprei essas ações, eu vou lá, aluguei quantas ações? 1.000? Ok, preço não importa. Vou lá, ligo lá na corretora, enfim, lá na mesa de operações, falo, olha, eu aluguei dia tal 1.000 ações da Gerdau, agora eu tô com as ações aqui em carteira, eu estou querendo encerrar lá o meu aluguel. Devolvo lá as minhas ações, pago aí o aluguel proporcional pelo período que eu fiquei, né? E essa diferença, venda menos compra, vai ser o lucro que eu obtive, menos esse aluguel, que normalmente ele é pouco representativo. E o que mais? Sim. E aí, a partir do instante que eu devolvi as ações, eu também solicito, já vem de forma automática no dia seguinte, a devolução da minha margem, né? Não faz sentido mais deixar margem se eu não estou mais alugado no papel. Então ele funciona assim. Basicamente, para quem opera a curto prazo, eu alugo o papel, em seguida vendo, espero chegar no preço aí da minha estratégia para recomprar, recompro mais barato,
tenho que esperar aqui a liquidação financeira, né, para devolver, porque aqui é um detalhe, quando eu alugo um papel, ele já vem liquidado financeiramente. Se eu recompro, para devolver também a condição é que ele esteja liquidado financeiramente. Então eu tenho que esperar 3 dias para essa liquidação financeira ocorrer, para entregar as minhas ações. Então eu espero esses 3 dias, encerro o aluguel e no dia seguinte, né, ou seja, em D+4 depois que eu comprei, eu recebo minha margem de volta e tá tudo certo. Aqui um exemplo também com Vale, né? Vale também bons tempos quando ela estava aqui a R$ 47, mas vamos pegar aqui esse exemplo teórico. Vendi 1000 Vale 5 a R$ 47,50. Então, recebi aqui quanto? R$ 47.500. E recomprei essa Vale quando ela chegou a R$ 44. Então, gastei aqui para recomprar 44 mil. Lucro bruto, 47.500 menos 44, R$ 3.500. O Ítalo está me perguntando se eu vou mostrar como se faz essa operação simulando no HB da Rico. Vou mostrar sim, Ítalo. Primeiro aqui é só para vocês entenderem, né, o mecanismo genérico, né, como é que a gente faria para fazer esse tipo de operação invertida. Mas vamos ver sim lá na Rico como que a gente faz. Bom, e a mesma coisa também, né? Depois da liquidação financeira, devolvo aqui o papel ali lá para o doador e encerro lá meu aluguel. Falando agora do day trader, operador de day trade. Bom, como eu vou comprar e vender no mesmo dia, então eu vou fazer uma venda o quê? A descoberto. Eu não vou alugar ações. Por quê? Porque eu estou comprando e vendendo essas ações no mesmo dia. Então, para o day trader, não existe a necessidade do aluguel de ações. Só que para a gente conseguir fazer esse tipo de operação, nenhuma corretora vai deixar você vender a descoberto sem garantias, né? Então, embora você não alugue essas ações, mas você vai trabalhar com uma alavancagem, né? E para isso você vai ter que ter alguma garantia para a corretora te liberar essa alavancagem para você poder fazer essas operações de venda a descoberto. Então você não vai precisar alugar, mas você vai ter que ter algum financeiro aí para poder deixar como garantia naquele dia para você fazer os tipos de operações, isso no day trade. E aí, tipo de taxa normal de uma operação de day trade, né? Tanto faz se você comprou primeiro e vendeu depois, vendeu primeiro e comprou depois, não vai ter nenhum tipo de taxa a mais, né? Só porque você vendeu primeiro e recomprou depois, né? Você fechou a operação no dia, tá tudo certo, né? A única coisa que para você vender primeiro e recomprar depois, você vai ter que ter algum tipo de garantia para você conseguir fazer esse tipo de operação. No caso, pelo HB. O próprio HB ele já vai medir ali quanto que você tem de disponibilidade em financeiro ou em algum tipo de... Se você quiser deixar ações como garantia, você tem que informar. Mas através disso daí você consegue fazer sua compra e venda aí, sua venda descoberto, sem nenhum tipo de problema. Então aqui também um exemplo que foi pego aqui com Usiminas, né? Usiminas aqui, nesse período aqui, a 13,20, mas esquecendo o ativo, né? No day trade. Vendi 5.000 Usiminas 5 a 13,20. Então, vamos lá. Recebi nessa operação de venda R$66.000. E eu recomprei essa Usiminas, vendi a 13,20, recomprei ela a 12,90. Então, eu paguei aqui 64.500. Lucro bruto de quanto? R$1.500. E nesse caso não tem aluguel. Só tem que descontar mesmo as taxas aí, a corretagem, né, uma de compra, uma de venda, e as taxas aí normais aí, os emolumentos aí como qualquer operação de compra e venda. E aí desconta desse lucro de R$1.500, mas de qualquer forma já daria aí um belo lucro. Bruno está perguntando, Evandro, posso entrar na venda de day trade e transformar em swing no final do dia com o aluguel? Pode sim, Bruno. O que você faz? Adiantando um pouquinho. Se você fez a venda
pela boleta de day trade, o que você faz? Pelo próprio HB você pode tomar o aluguel desse papel, depois dar uma ligada lá no atendimento e pede para ele bloquear o robô uma vez que você alugou o papel, ou melhor, você nem precisa ligar na mesa. Normalmente eu recomendo ligar só para garantir, porque no próprio, que eu vou mostrar agora, no próprio aluguel de ações, você fazendo pelo HB, tem uma opçãozinha para você ticar, bloquear o robô de alavancagem para ele não atuar no final do dia. E aí você transforma assim essa venda de day trade, podendo levar lá para swing. Maurício está perguntando se essa garantia pode ser no Tesouro, Selic, eu tenho que ter valor em dinheiro na conta. Não, não é só em financeiro não, a gente pode utilizar Tesouro, aí ações também, outros produtos aí para deixar como garantia. Bom, então vamos lá aqui. Aqui mais algum outro exemplo com um ativo que nem tem mais, né? TNLP4. É o mesmo exemplo também. Vendi mais caro, depois recomprei mais barato. E essa diferença venda menos compra seria aqui o meu lucro. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de estratégias operacionais, senão aí a gente já vai lá pro HB para mostrar isso de forma aqui um pouco mais prática. Tá. Alguns tipos de estratégias interessantes que a gente pode utilizar para fazer esses tipos de operações. Que seria uma delas que a gente viu bastante nesses exemplos, que seria o rompimento de suporte, ou seja, perder um suporte, eu vou fazer essa operação de venda, correção nas médias móveis ou reversão de tendência. Vamos ver aqui cada uma dessas situações. Então tenho aqui um determinado ativo e aqui uma região de suporte. Quando ele rompeu esse suporte, ou seja, perdeu esse suporte, eu vou fazer uma venda de rompimento, ou seja, uma venda de perda de suporte. E eu vou trabalhar aqui com esse movimento de queda. Então vou deixar aqui o meu start da minha venda um pouquinho abaixo desse suporte, ficar de olho aqui, assim que perder o suporte, eu entro aqui nessa venda por rompimento de suporte. Aqui, exemplificando aqui, uma situação de venda por rompimento de suporte, que foi, acho que quase todos aqueles exemplos que a gente estava vendo, né? Aqui uma região de suporte, perdeu o suporte, fiz uma venda aqui nesse ponto. Correção nas médias móveis. O que seria isso daqui? Nossa, isso daqui nem tem mais, mas o Grupo X aqui já deu muita alegria aí para muitos aí no passado. Hoje, infelizmente, aqui é uma tristeza, né? A empresa aí, Grupo X de modo geral aqui entrou em falência, né? Mas enfim, vamos ver o que a gente tem aqui nesse tipo de exemplo. Correção nas médias móveis. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui um ativo em tendência de baixa, eu vou estabelecer aqui um sistema de médias, né? Normalmente eu gosto de trabalhar com as médias 5, 21 e 200 períodos. No caso aqui, essa correção nas médias, eu poderia utilizar as médias mais curtas, mas aqui pode ser qualquer média que vocês gostem, né? Que tenha aí um retorno legal para vocês. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei o meu ativo em tendência de baixa, ele fez como é que se diz? Fez uma correção aí até uma dessas médias, onde daria aqui uma situação em potencial de retorno da tendência. Normalmente eu gosto nesse tipo de situação de trabalhar com a média móvel de 21 períodos, quer dizer, eu espero quando chega na média móvel de 21, se está em tendência de baixa, pode gerar uma oportunidade de venda. Então aqui, uma situação de venda por correção nas médias móveis, né? Seria, no caso, não uma venda de rompimento, mas uma venda de correção nas médias. Então, a gente tem aqui essa situação e aqui o instante seguinte. E vamos ver aqui reversão de tendência. O que seria isso daqui? Tem um ativo que está em tendência de alta. Isso daqui é bastante importante, pessoal. Não apenas para fazer operações curtas, né? Mas para que vocês também enxerguem o momento de sair fora de um determinado ativo, mesmo quem opera a longo prazo. Tendência não é eterna. Então é importante a gente ser proativo para não deixar aí o barco afundar e depois não ter mais o que fazer. Então aqui o que a gente tem aqui? Esse determinado ativo teórico está zigue-zagueando para cima, né? Ok, tendência de alta. Porém, eu vou ficar sempre de olho aqui no último fundo dele. Por quê? Porque se perder esse último fundo, ele já vai começar aí a mudar
essa tendência que até esse momento era de alta, né, pode virar para baixo. Foi o que aconteceu aqui. Perdeu um fundo anterior aqui, essa tendência que era de alta, desse momento em diante, já não é mais de alta. Por quê? Porque agora a gente já tem topos mais baixos e fundos mais baixos. Mudou a tendência. Reversão de tendência de alta para baixa. Então eu posso monitorar também um ativo que esteja em tendência de alta e a partir do momento que eu visualizei que ele mudou de tendência, eu vou abrir minha estratégia de venda. Então estou trabalhando aqui com a reversão de tendência. Deixa eu ver uma pergunta aqui que o Clóvis está fazendo aqui sobre o Banco do Brasil. Supondo que eu tenha Banco do Brasil na carteira, eu posso tomar Banco do Brasil emprestado? Olha, até poderia, Clóvis, mas veja bem, se você tem, digamos, 1000 ações do Banco do Brasil, tá? E você, digamos, se você quer trabalhar, você está visualizando aí um movimento de queda para o Banco do Brasil. E você quer pegar, por exemplo, suas 1000 ações e você quer aproveitar aquele movimento de queda. Por que você tomaria alugado se você, no final das contas, você vai permanecer com as suas ações? Você pode o quê? Pegar as suas próprias 1000 ações do Banco do Brasil, vende essas ações, aí você não precisa pagar aluguel para ninguém. Quando você chegar no ponto que você considera que é um ponto interessante para recompra, você recompra e sua carteira está recomposta com as suas 1000 ações. Você não precisaria alugar essas 1000 ações porque você já tem ela em carteira, né? Então não tem muita lógica você, tendo essas ações na carteira, você também tomar alugado. Se quiser tomar, é possível, mas não tem muito sentido. Agora, se você for mexer com quantidade diferente, digamos, você tem 100 ações, por exemplo, do Banco do Brasil, mas você está querendo vender 1000, por exemplo, 1000 Banco do Brasil, aí sim, aí você poderia tomar alugado essa diferença, essas 900 ações adicionais, né? E aí você vende as 1000, as 100 que você já tinha e mais as 900 que você tomou alugado. Quando chegar lá na frente, você, ao invés de recomprar 900, que seria o que você tomou alugado, você recompra 1000 ações, que aí você devolve as 900 que você alugou e recompõe as suas 100. Agora, se for a mesma quantidade, vende mesmo que você tem em carteira, porque depois você vai recomprar, não tem problema. O Kleber talvez complique alguma coisa na apuração do imposto de renda por conta do preço médio. Eu estou falando. É melhor você desvincular um pouquinho disso daqui, Kleber. Eu entendi o que você está querendo dizer. Mas veja bem, partindo bom, não vamos misturar muito essa parte do imposto de renda. É claro, quando você tem ações que você foi comprando ao longo do tempo, para efeito de apuração do imposto de renda, sim. Quando você vender, o valor de compra vai ser justamente aquele preço médio, tá? Você pode fazer essa checagem para ver como é que fica, né? E se você não quiser ter esse tipo de apuração, eventualmente você poderia até fazer, mas acredito que na prática é melhor se você tem os papéis, mesmo conciliando esse preço médio, você não tomar alugado e vender aquilo que você já tem em carteira. O Vendramini aqui, se o contrato de aluguel pode ser desfeito a qualquer momento aqui pelas partes, ou tem uma data pré-definida para isso. Não, a gente pode encerrar a qualquer momento, mas é claro, quando a gente vai tomar o aluguel emprestado, tem as suas características. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, a gente já vamos pegar o HB para a gente já começar a exemplificar isso daqui um pouquinho melhor. Aqui está uma situação de goal em reversão de tendência, né? Então peguei ela no momento de reversão de tendência e depois pegando aqui todo esse movimento de queda onde a tendência dela mudou. Bom, vamos sair daqui, vamos agora entrar um pouquinho mais na parte prática. Então aqui está o HB da Rico, que você já conhece bastante, né, que é cliente da corretora, onde a gente tem aqui um menu customizável, né, ou seja, todos aqueles botões que eu quiser que apareçam aqui do lado esquerdo, eu marco aqui, eu seleciono aqui através desse menu, e aqueles que eu não tiver interesse, é só deixar desmarcados. Então eu tenho aqui, dentro desse menu do lado esquerdo, eu tenho um menu aqui de aluguel,
para poder alugar minhas ações, e um menu aqui de garantias. Quando a gente for trabalhar aí com aluguel de ações, eu vou utilizar aqui tanto esse daqui do aluguel quanto o das garantias. Então vamos ver primeiro esse daqui das garantias. Bom, eu não tenho nada aqui, eu não vou conseguir exemplificar. Mas, digamos, aqui eu vou disponibilizar de modo geral o que eu quero deixar como garantia daquilo que eu tô alugando. Vamos entrar no menu do aluguel, porque eu acho que ele já puxa isso daqui direto de lá para cá. Mas quando eu clicar daqui, a partir do instante que eu disponibilizei alguma coisa como garantia, ele vai me mostrar o que está alocado em garantia. Vamos aqui pelo aluguel que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então vamos lá, faz de conta que eu quero o quê? Que eu quero vender Vale. Então vou colocar o código aqui da Vale 5. Isso daqui foi uma função que a gente desenvolveu aí, se não me engano, acho que foi o ano passado, não passa do ano retrasado, para facilitar vocês conseguirem fazer isso daqui diretamente pelo HB sem ter a necessidade de ligar para a mesa, que antigamente aí a gente só podia fazer isso daqui pela mesa. Então o que eu faço? Eu estou interessado em alugar Vale. Bom, eu tenho o quê? N doadores aqui, né, listados aqui nessa relação. Aqui a quantidade de papéis que cada um deles tem. A data que cada um deles, o prazo que cada um deles disponibilizou. Por exemplo, aqui, esse daqui ele tem 5 ações da Vale, podendo ser alugadas essas ações até o prazo de 31 de maio de 2016. Depois ele vai querer essas ações de volta. Aqui esse daqui 690 aqui até 23 de fevereiro e assim por diante. Aqui as taxas anuais, essas taxas são sempre anualizadas, né? Quanto que ele está pedindo de aluguel por essas ações. Normalmente as taxas de aluguel costumam, principalmente para esses papéis bem líquidos, aí, muito negociados, que é o caso principal de Petro e Vale, são taxas bastante baixas, né? Ainda se você considerar o ano, quer dizer, uma taxa para quem está trabalhando aí uma operação invertida, não vai dar quase nada aí esse custo do aluguel. Mas esse primeiro ele pediu 0,44 ao ano, por isso ele é o primeiro da fila. Depois o segundo 0,6 é o segundo da fila e assim por diante. Reversível ao doador. Aqui a gente tem a situação de sim ou de não. Quer dizer, aqui eu posso devolver, alguém me perguntou, eu posso devolver a qualquer momento? Então, se eu aluguei desse daqui, reversível ao doador, sim. Então, ok, esse eu posso. Esse daqui eu posso? Não. Esse daqui não. Por quê? Porque ele quer alugar aqui e você tem que ficar com o período que ele colocou. Não é reversível ao doador. Por isso que tem sim e não. E o que é bastante importante também? Aqui, reversível ao tomador? Sim. Por que reversível ao tomador? Sim. Porque quem está tomando o aluguel emprestado tem que falar, não, a hora que eu quiser encerrar o aluguel, eu encerro, né? Não tem nenhum tipo de carência para devolver. Já esse primeiro aqui tem uma carência mínima aqui até o dia 15 de janeiro. Bom, 15 de janeiro já é amanhã, né? Mas, no caso, um dia só. Mas os demais aqui, ou seja, eu posso encerrar esse aluguel aí a qualquer momento. O Ítalo Freitas está falando que ele pode pegar o papel de volta quando ele quiser. Se eu alugar, não, quando você desculpa, nessa parte do doador, não, você está certo, Ítalo, está certo. Se ele é reversível ao doador, ele pode pedir o papel dele a hora que ele quiser. Quando não é reversível ao doador, ele não pode pedir de volta. Exatamente, o sentido é esse daqui mesmo. Mas você não precisa se preocupar com isso, com esse lado de cá, por quê? Digamos que eu aluguei 500 vales, tá? Aluguei desse primeiro aqui, que ele está pedindo 0,6% ao ano, tá bom. Aí fiz minha operação de venda aí com a Vale. Aí, digamos, 3 dias depois, ele fala, olha, quero as minhas ações
de volta. Aí você tomou alugado e fala, mas eu não quero encerrar minha operação agora. Eu tenho uma estratégia aqui, eu quero permanecer com elas mais alugadas. Não tem problema nenhum, só que você vai ter que fazer isso através da mesa. O que você faz? Você vai ligar lá na mesa de operações, aí eles vão consultar esses outros doadores em potencial, você entrega as suas ações para aquele doador que pediu e aluga de outro. Digamos, eu estava alugando por alguém que me pediu 0,6% ao ano, agora eu tive que tomar alugado por alguém que pediu um pouquinho mais, 0,72. Só que esse daqui não é mais reversível ao doador e eu não preciso encerrar minha operação. Então é só um trâmite de trocar de doador. Você sai do doador A e entra para o doador B, mas você não precisa encerrar aí a sua posição. Talvez você possa pagar aí uma taxa um pouquinho diferente, de repente pode se conseguir até uma taxa menor, não necessariamente maior, porque você vai novamente consultar o mercado e verificar como é que está a situação de taxas naquele momento. Então essa parte daqui, se é reversível ao doador sim ou não, para você que está tomando as ações emprestadas, não vai fazer muita diferença porque você vai poder encerrar quando você quiser. O importante é isso daqui. Reversível ao tomador tem que estar marcado como sim, para você não ser obrigado a ficar preso com aquelas ações aí pelo tempo aí da validade do aluguel. Depois, se o doador quiser, ele pode deixar essa ação renovável ou não. Fica a critério dele, né? Deixar aqui esse prazo, né? Com renovação ou não. Digamos, chegou, faz de conta que eu aluguei desse daqui 23 de fevereiro. Tá, ele colocou aqui condição renovável? Não. O que vai acontecer no dia 23? Se eu quiser continuar alugado, ainda manter a minha posição, não tem problema. Como não é renovável, ok, encerrei esse aluguel, né? Aí nesse momento aqui, como eu encerrei esse aluguel, é claro que vai ser cobrado o aluguel proporcional desse período que eu fiquei com ele, paguei lá o doador A e vou lá, tomo o aluguel de um outro ali e sem problema continuo aí, mantenho a minha posição alugada, não sou obrigado a recomprar. Bom, aqui eu coloco as quantidades, vamos colocar aqui uma quantidade aqui, deixa eu colocar, peraí, esse aqui, claro, eu vou colocar 1000, não vai dar certo porque ele não tem. Vou colocar aqui, pegar esse daqui, colocar 1000 vales. Ó, quando eu coloquei aqui esses R$ 1.000, ele já está colocando o quê? Ele já está colocando quanto que eu vou precisar de financeiro para tomar esse aluguel emprestado. Eu vou precisar de financeiro R$ 8.323. E aqui ele está pedindo uma margem extra de 16%, por isso que está aqui 116%. Só que tem um detalhe, quando eu alugo um papel, eu posso colocar esse próprio papel que eu aluguei, porque eu vou alugar e vou vender. Vai entrar um financeiro. Então eu posso utilizar esse mesmo financeiro lá para colocar o aluguel. Então, entre aspas, o 100%, quando eu tomei alugado, eu já tenho. Por que eu já tenho? Porque é do próprio papel ali que eu vendi, eu fiz aquela venda e aquele financeiro já vai ficar bloqueado para cobrir aquela minha posição. O que eu vou ter que ter a mais no caso para deixar de margem essa? Nesse caso específico aqui, mais 16%, né? Então seria o quê? Mais 16% sobre esse 8.000. Só que na prática vocês têm que ter esse financeiro mesmo. Por quê? Tudo bem, no momento do aluguel só precisa dar diferença. Mas se você não tiver mais, como é que você vai conseguir recomprar depois o papel que você tomou alugado? Eu não me lembro muito bem, que faz tempo que eu não trabalho aí com posições alugadas, mas me parece, vocês podem confirmar lá com o pessoal da mesa, numa situação como essa que você depositou essa margem de garantia, você ficou com aquele financeiro retido e você colocou apenas aquela margem extra, o que você pode fazer? No dia do encerramento do aluguel, você liga lá na mesa de atendimento e você recompra considerando essa margem que foi tomada. Por quê?
que dá para fazer isso daqui? Porque se você como é que se diz? Quando você recomprar, esse financeiro ele vai ser tomado em que data? Em D mais 3. E em D mais 3, o que você está fazendo? Você está encerrando o aluguel. Então, ou seja, você também está pedindo essa margem de volta. Dá um pouquinho de trabalho, mas talvez você consiga, mesmo sem ter esse extra aqui desses 8 mil e pouco reais aqui, você apenas depositando a diferença. Mas para não ter confusão, o melhor mesmo é você ter todo esse financeiro disponível. Então ele chama aqui um extra aqui de 116%, né? Só não tenho certeza se esse valor que ele está pedindo aqui se já está com a margem ou não. Eu acredito que já. Então você teria que ter esse financeiro. E aí ele vai checar aí as minhas garantias. E essas garantias elas podem ser em financeiro ou em ativos, em tesouro, em outros produtos também. No caso aqui, como eu não tenho nada aqui em financeiro, então não vou conseguir exemplificar. Mas por isso que ele está falando aqui que está faltando uma diferença de 8.723, porque não tenho nada disponível aqui para ele tomar. Normalmente ele olharia de cara o financeiro, e se eu quiser alocar uma outra coisa, sem ser o financeiro, quiser colocar um ativo, claro que se não for financeiro, se for o ativo que eu deixar como garantia, ele vai sofrer um pequeno deságio, mas eu posso utilizar também. Então ele vai me mostrar aqui o que eu tenho disponível, quanto que precisa, se tiver faltando alguma coisa, né? Quanto que eu tenho que completar, eu vou aqui no atualizar as garantias, ele vai lá naquela outra função ali de garantias, e eu consigo atualizar. Já está com a margem mesmo, Clóvis, valeu. Eu vou conseguir atualizar essas garantias para poder efetuar o aluguel. Estando tudo certo aqui, coloco a minha assinatura eletrônica, clico em alugar, e a partir do instante ele já vai estar lá na minha custódia, né? E aí é só preencher uma boleta de compra ou venda normal, no caso de venda, e eu consigo vender aqui diretamente pelo HB sem precisar ligar para ninguém. Que mais, pessoal? Tem um ponto aqui importante para mostrar para vocês. Espera aí. Vou conseguir vender. Puxa vida, aqui me deu. Aluguei. Ah, sim, bastante importante. Vamos lá, o que vocês conseguem fazer pelo HB? Vamos entrar agora lá no site da Rico. Home Broker, aqui, alavancagem. Então aqui nessa página de alavancagem, isso daqui não vale apenas para day trade. Para o swing trade, vocês também podem utilizar aqui essa listagem. Todos esses ativos que estão aqui na lista de alavancagem, vocês conseguem fazer o aluguel direto pelo HB. Então, para saber o que eu não preciso ligar para a mesa, que eu posso fazer direto pelo HB, é só consultar no site da Rico, aqui dentro do, vamos voltar lá, Home Broker, né? Aí eu tenho alavancagem, e aqui tem a relação de todos os ativos que eu consigo alugar direto pelo HB sem precisar falar com ninguém. E no day trade, para que serve isso daqui? Justamente aquilo que alguém comentou, né? Como das famosas vendas a descoberto. Então, por exemplo, se eu quiser vender Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Petrobras ou Vale, eu tenho um financeiro X, eu consigo multiplicar no day trade em até 20 vezes. Então vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo aqui com a Vale, por exemplo. A Vale hoje ela está custando, se não me engano, R$ 7,50. Tá bom, R$ 7,50. R$ 7,50 aqui. Sem ações, eu precisaria de quanto? Aqui vamos ver uma coisa aqui, peraí. Não, vamos fazer uma conta diferente, espera aí. Deixa eu pegar a calculadora. Calculator. Vamos lá. Nossa, como ela apareceu. Ah, tá aqui. Vamos supor que eu tenho R$ 1.000
na conta. Quero fazer day trade com Vale. Quantas Vales eu consigo vender? Bom, a Vale ela está aqui na listagem de alavancagem de até 20 vezes. Então, se eu tenho 1.000, eu consigo vender 20 mil reais. Né? Porque eu estou alavancando os meus 1.000 em 20 vezes, consigo vender 20 mil reais. Se a Vale está custando 7,50, 20 mil dividido por 7,50, eu conseguiria vender quantas Vales num dia? 2.600 Vales, quer dizer, uma quantidade bem razoável. 2.600 Vales. Digamos que eu pegue aí, vai, uns 50 centavos, vai, de 7,50 ela foi para 7 reais. 50 centavos. 50 centavos vezes 2.600 que eu consegui vender. Olha o potencial que tem isso daqui. R$ 1.300 eu conseguiria, por exemplo, num day trade com Vale, né? Colocando R$ 1.000 na conta, né? Vendendo 2.600 ações. Mas toma cuidado que isso daqui é alavancagem, né? Então, assim como isso daqui eventualmente deu certo, e se não der certo, também o prejuízo ele pode ser também muito, muito extrapolado, né? É claro que existe lá no sistema, né? Chegar numa condição ali que lhe ultrapassou ali na recompra, o valor em financeiro que você tem disponível, o valor real, né? Com certeza alguém lá da mesa vai ligar para vocês e vai forçar vocês a encerrar a posição naquele momento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Assim como eventualmente, dando certo, poderia até mais que dobrar o capital, mas também se você, ao invés de você vendeu por 7,50, esperando chegar em 7, e ela subiu para 8, né? Você poderia estar devendo R$ 1.300. Claro que isso não vai acontecer. Quando chegou nos 1.000, alguém já está te ligando, forçando você a recomprar, e aí você perdeu também os 1.000 num dia só. Então precisa ter bastante cuidado quando for utilizar essa parte de alavancagem. Mas isso facilita bastante, né? Vocês fazerem day trade, né? Com vários ativos. Então, essa primeira lista de ativos, alavancagem 20 vezes, depois 15 vezes, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, né? Até os menos líquidos aqui de apenas 3 vezes, que é o caso de quê? Magazine Luiza, a Oi, Rossi Residencial e a Ser Educacional. São ativos de uma liquidez menor, né? Então, obviamente, o risco é maior, consequentemente tem uma disponibilidade de alavancagem menor. O Rodrigo está falando, só consigo fazer day trade somente com esses papéis, Rodrigo, que você consegue fazer day trade. Tirando, claro, índice, né? Índice e dólar, né? Que eu estou trabalhando aqui com mini índice e mini dólar, que a gente tem feito excelentes day trades aí todos os dias, mas para operar day trade com papel, day trade, veja bem, isso aqui a gente está falando de quê? De venda à descoberta, ou seja, se eu for vender primeiro para recomprar depois, eu só consigo fazer com esses ativos. Agora, se eu for comprar, eu posso comprar qualquer ativo aí, né? Mesmo fora dessa lista, não tem problema. É só se eu vender primeiro. O Bruno está perguntando, por gentileza, poderia me ajudar a instalar o gráfico avançado da Rico? Olha, Bruno, ele é bastante simples. A única coisa que você vai precisar fazer para chamar o gráfico avançado, você não precisa nem instalar. Se você tiver com Chrome, que é o meu caso, você pode chamá-lo diretamente por aqui ou pelo dashboard. O dashboard aqui do lado esquerdo tem um botãozinho gráfico avançado, mas você vai ter que instalar essa extensão aqui. Você vem aqui em configurações. Aí você tem aqui extensões. Você vai procurar por essa extensão aqui, TZ Web Chart Window. Aí você vai conseguir abrir lá o Trade Zone no Google Chrome. Então tem que instalar essa extensão para abrir no Chrome, mas ele não precisa ser feito, instalação não. A única coisa que você tem que fazer para você abrir no gráfico da Rico, do gráfico avançado, se for no Chrome, é dessa forma. Clóvis, gostaria de dizer
que a foto que apareceu no início é de Alan Greenspan. Ah, opa! Valeu, Clóvis. Eu confundi aqui com Warren Buffett, do Greenspan mesmo. Valeu pela retificação, né? Presidente do Banco Central americano na época da crise do subprime. Muito bem colocado, Clóvis. Valeu aí pela retificação, né? Não tem nenhuma referência ali, era de 2012, acabei confundindo lá com Warren Buffett lá do, enfim, aquele grande investidor. Muito bem colocado mesmo. Agora, algumas coisas interessantes, pessoal, que eu gostaria de reforçar com vocês também, falando um pouquinho de proatividade e de mercado em queda. Hoje eu achei uma figurinha bastante antiga, né, que eu até coloquei lá no meu Facebook, que na época eu me lembro que eu fiz bastante alertas aí para o pessoal, especificamente com a Petrobras. Deixa eu só achar a figurinha aqui. Deixa eu colocar, ordenar de outra forma. Não tem tanto tempo assim, né? Mas foi um pequeno alerta que eu comentei na época quando eu vi a situação de Petro começando aí a desandar. Aqui. Isso daqui é de 11, estou vendo a data aqui, 11 de dezembro de 2014. Eu lembro que na época fiz até algumas palestras aí, comentando aí com o pessoal, né? Isso daqui era uma situação do gráfico mensal de Petrobras, né? Que a Petrobras, depois que ela atingiu esse pico aqui de R$ 41,20, né? De lá para cá ela mudou a tendência e virou para baixo. Mas digamos assim, quem eventualmente já estava segurando por algum motivo a Petrobras, enfim, na carteira eu fiz um alerta bastante grande, né? Quando ela estava nesse nível de 12,90, fala, olha, a Petrobras nesse ponto aqui, ela está num nível de suporte muito importante, né? E para quem tem ela em carteira, né, é bom colocar um limite de perda. Se vazar essa região de suporte para baixo, é melhor desfazer posição, porque senão o tombo pode ser muito grande. Na época isso aqui dava uma projeção até 4,25. A gente está falando isso daqui em dezembro de 2014, já passou mais de um ano. Na época, quando a Petrobras estava na faixa de 12, falar que ela ia chegar em R$ 4 parecia assim algo assim totalmente assim fora aí de propósito, né? Uma coisa que não fazia muito sentido, mas era uma projeção que mostrava isso daqui por análise gráfica. E hoje aí, né, Petrobras aí na faixa de 5 e poucos reais, quer dizer, 5 e pouco, olhar para esses 4,25 já não está tão distante, né? Parece aí apenas aí um próximo objetivo de queda para ela. Uma pena aí o que a gente está vendo acontecer com Petrobras, né? Mas são coisas que a gente precisa ficar bastante atento, né? Quem opera a longo prazo, muita gente opera a longo prazo, fala, longo prazo esquece gráfico, né? Olha só fundamentos e esquece todo o resto. Eu gosto de sempre conciliar os dois, né? Conciliar fundamentos com gráfico subindo ao longo do tempo. Enquanto estiver subindo, legal, continua comprando. A hora que mudou de direção, não faz sentido, né, a gente insistir com aqueles ativos, né? Petrobras e Vale, principalmente aqui hoje, já estão chegando aí no nível de preço aqui negociado de 2003, né? Quer dizer, patamar aí de 13 anos atrás, né? Quer dizer, não faz sentido deixar voltar tudo isso. Então é bastante importante ter sempre aí essa proatividade para depois não ficar, que a gente sempre fala, torcer pode, o que não pode torcer é torcer sem stop. Mesmo quem opera a longo prazo tem que ter sempre isso daqui definido, um ponto de saída quando a situação aí a situação mudar. Geraldo César está perguntando, depois que eu recomprei, como é que eu faço para devolver a ação? Não dá para você fazer pelo home broker, Geraldo. Depois que você recomprou, o que você faz? Você espera passar 3 dias úteis, né, que seria o D mais 3, para esse papel que você recomprou estiver liquidado financeiramente, aí você liga no atendimento da Rico e fala, olha, eu estou querendo encerrar o aluguel dessas ações que eu enfim, que eu tomei emprestado. E aí você encerra o aluguel e já solicita a devolução de margem, que ela volta no dia seguinte. Então, para devolver, você tem que ligar. A agilidade que você tem, no caso, é para você tomar ali pelo HB. Então, mas para devolver tem que ser ligando mesmo.
Tá, eu vou colocar aqui o nome do plugin do Chrome. É o TZ, deixa eu só confirmar aqui. Vamos voltar lá. TZ Web Chart Window. Deixa eu até escrever aqui na telinha de vocês. TZ Web Chart Window. Esse daqui é o plugin do Chrome, né? Para que você possa rodá-lo através do Chrome. Everton tem uma pergunta meio básica, mas minha tela aqui fica bem pequena. Tem alguma dica no Chrome? Sim, o Everton. Bom, primeiro, se você quiser a tela maior, só você dá 2 cliques sobre ela, você vai ficar com tela cheia. Aí você só não vai enxergar o chat, mas vai ficar com a tela cheia. Depois, para aumentar essa tela que você está visualizando, se você apertar Ctrl+, ele vai aumentando naturalmente essa tela, né? Até exageradamente você preencher todo o espaço. O Henrique está me perguntando se dá para visualizar o gráfico avançado no iPad. Não sei te informar, Henrique. Melhor você dar uma ligadinha no atendimento amanhã para ver se dá para abrir pelo iPad também. Sinceramente, não sei te informar. O Ítalo já está respondendo que não dá, então já tá respondido mesmo, então não tem jeito. Então, bom, outras plataformas aí vocês vão ter que checar lá com o pessoal mesmo do atendimento se tem jeito ou não. Bom, pessoal, era isso aí que eu queria comentar com vocês. Na semana passada, aí a gente falou aí sobre operações de day trade com os mini contratos, também foi um tema aí muito interessante, né? A gente teve aí cerca de 150 participantes, foi uma audiência bastante grande. Hoje também a gente também tivemos aí no pico ali próximo de 100, também uma audiência bastante grande. Para quem chegou um pouquinho depois, todas as palestras que eu faço eu costumo disponibilizar lá no meu canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube vocês vão entrar lá em youtube.com, procurar por Evandro Espaço Lima, vocês vão me localizar lá, né? Então essa palestra eu também vou disponibilizar aí para vocês daqui a pouco, vou fazer o upload lá no meu canal do YouTube. Eventuais dúvidas que possam surgir também, vocês podem me procurar lá no fórum da Rico, né? Eu não fico em nenhuma das salas específicas, a Rico tem diversos canais aí de assessoria para vocês, tem o ponto a ponto, comunidade de traders, 2 minutos vencedor, Japa Trader, uma série de salas, né? E eu fico no fórum, que é uma sala com interação por chat, é diferente das outras salas, né? Mas não é todo mundo que consegue aí uma interação de áudio e vídeo, né? Então, para quem não tem esse tipo de interação, então fica mais fácil a comunicação via chat. E a vantagem do fórum é que tudo que é discutido ao longo aí do dia fica registrado lá, né? Então, para quem não tem muito tempo de acompanhar o pregão aí durante o dia, só chegar à noite e falar, bom, quero saber o que foi falado sobre Petrobras hoje. Entra lá no fórum, tem um campo de busca ali, coloca um filtro, escreve Petro 4 e ele vai mostrar tudo que foi falado sobre a Petro. E eventualmente qualquer coisa ali, então é um mecanismo bastante aberto. Também fica dentro lá no dashboard, no canto esquerdo, interatividade, vocês vão localizar ali o fórum, que é onde eu fico durante todo o pregão aí de segunda a sexta, né? Sempre procurando aí não só fazer análise de ativos, day trade, swing, atender aí investidores aí de longo prazo também, mas eu também coloco bastante notícias, né, sobre empresas, por que determinada empresa está subindo forte, está caindo, tem alguma coisa no ar, indicadores, né? Todo dia a gente tem agenda de indicadores que são divulgados, normalmente eles costumam mexer com o mercado quando, principalmente aqueles mais relevantes, a gente coloca também o horário desses indicadores, a hora que sai o resultado também, né? Se veio o melhor, se veio o pior também, enfim. Todo esse tipo de coisa é feito lá no fórum. Ele é bem aberto, a gente procura aí atacar todos os perfis de investidores. Então, alguma dúvida eventual que possa surgir depois, né, vocês podem me procurar a partir de amanhã lá no fórum, que eu terei a maior aí
maior prazer aí em poder ajudá-los. E como eu falei, para quem chegou um pouquinho depois, né, é só me procurar lá no YouTube, né, youtube.com, Evandro Espaço Lima é o nome do meu canal, e eu vou disponibilizar daqui a pouco também a gravação aí dessa palestra aí para vocês. Bom, pessoal, brigadão aí pela presença aí e até uma próxima, né? Será um prazer ter vocês aí de volta aí novamente. Valeu aí e vamos que vamos!